ter berrado e chorado. Agarrei-me aos repórteres da SIC a chorar. Não sabia mesmo o que é que ia acontecer. É horrível. Eu nunca pensei que isto está a arder que fosse desta maneira. Sem água, sem luz, como é que vão conseguir fazer? Não tem nada, com a luz faz falta para tirar a água. Aqui há muita água, mas sem luz não fazemos nada. Houve ali uns 3 ou 4 momentos que eu ainda pensei que a única solução que era me deitar dentro da levada da água. A levada antiga que a gente tem ali a passar, que era a única água que não faltou. A água ajudou a travar o fogo, mas o que realmente salvou a povoação foi a mudança de direção do vento. O fogo estava a descer, não havia qualquer bombeiro. Quando ele chegou ao fundo, o vento voltou para o lado, a empurrá-lo para cima e, como já tinha queimado, acabou por apagar-se lentamente. E depois já passou os bombeiros, passado por aí 1 hora. O fogo chegou a destruir parte da horta e tornou desoladora a paisagem durante anos. Ainda assim, não afugentou a família. O que colhem do campo é essencial, mas a agricultura não é a principal fonte de rendimento e assim conseguiram superar o prejuízo. A Aldina trabalha num lar, o marido está no estrangeiro e André, prestes a terminar o curso de Economia, passa mais tempo na faculdade do que aqui. Agora já dá mais para esquecer, mas houve ali um tempo, até nos 2 ou 3 anos a seguir, parece que a gente que se levantava às vezes de manhã e que se lembrava daquilo, ou quando saímos à porta, vinha o cheiro a queimado. Pisão Fundeiro fica a 7 km de Vila de Rei. Os bombeiros teriam chegado mais depressa não fosse o estado de calamidade do distrito de Castelo Branco naquele dia. Dos 11 concelhos, 9 estavam em chamas. Os meios de socorro no terreno eram manifestamente insuficientes. Na Fundada, já o fogo se julgava extinto quando regressou sorrateiro para destruir a casa e o sustento de uma família. Durante a noite é que as coisas de trabalho. Mas foi o quê? Um curto-circuito? O que é que poderá ter sido? Isto devia ser qualquer fagulha que veio e entranhou-se aqui na serradura, começou a moer durante a noite e com o aquecimento, pronto. Quando dei por ela, já estavam tudo em chamas. E o prejuízo maior foram as máquinas. A carpintaria junto à casa foi pólvora que alimentou um fogo impiedoso. Hoje a oficina passou para o outro lado da rua, mas o negócio nunca mais voltou a ser como de antes. Foi muito tempo parado. Vejo muitos clientes, já pensavam que não ia seguir, depois ainda lá segui, depois desisti. A casa foi reconstruída pela Câmara de Vila de Rei. Durante um ano, José, a mulher e o filho viveram num apartamento cedido pela autarquia. Depois regressaram a esta casa, onde não há memórias nem lembranças do passado. Não fiquei com uma fotografia dos meus pais. Hoje tenho, porque depois a minha irmã me ofereceu. Nem dos meus sogros, nem do meu filho em bebê, que tinha tantas. Tudo o que eu tenho em casa agora, quer dizer, de coisas de casa, foi tudo oferecido. Se olhar para aquele móvel, tudo o que ali está, foi tudo oferecido. E roupas e coisas assim, quer dizer, felizmente estou sinto-me bem, mas custou um bocadinho. Exaustos, sem descanso e por vezes desorientados, em 2003 milhares de bombeiros combatiam o fogo de norte a sul do país. A GNR, a Cruz Vermelha, o INEM e os militares somavam apoio. No final de julho, já o governo tinha pedido ajuda internacional. Espanha, Itália, Alemanha e Marrocos enviaram reforços aéreos e terrestres. Mais pressão! Mas perante a violência das chamas e a descoordenação de meios, o combate tornava-se frustrante. Eu tenho aqui Alvito, Catraia, Montes da Senhora, com fogo estou cercado. Os meios que cá tenho é Proença, como a quarto de hora, Vila Velha. Portanto, tenho 4 VRCIs, não tenho mais. Isto é o desolador. A situação é crítica. Fernando Silva era o segundo comandante dos bombeiros voluntários de Proença Nova.
Depois dos incêndios, deixou o trabalho que tinha e passou a dedicar-se 100% à corporação. Agora é condutor de veículos pesados, ambulâncias e carros de combate. Leva-nos de regresso ao local onde viveu os piores momentos de que tem memória. Quando é que cheguei, é impensável aquilo que, pronto, tudo para onde olhávamos era fogo. Seja o fogo naquele momento, digamos, devido aos ventos e aos vales encaixados que existem aqui, às linhas de água, tinha-se espalhado por as encostas que nós temos aqui à nossa volta. Pronto, estava a arder e incontrolável. O que mais recorda é a incapacidade de resposta às populações desesperadas. Eu estava no terreno e o que estava a receber constantemente era chamadas via telemóvel, que a aldeia X estava cercada, que a aldeia Y estava a fuga a chegar ao pé das casas e não tinha. Ou porque os meios já não conseguiam passar porque as estradas estavam cortadas, ou porque não havia meios disponíveis. Em 2003, quando as chamas encurralaram a aldeia da Cava, foi a população que se juntou e salvou este lugar. Os bombeiros não conseguiram chegar até aqui. A aldeia fica rodeada de pinhal por todos os lados, uma mancha que agora é verde, mas que na altura ficou completamente negra. O fogo, que chegou no pico do verão, encontrou a aldeia cheia de gente em férias. Foi o esforço de todos que travou as chamas à porta da povoação. O meu pai e a minha mãe trabalhou aqui toda a vida e a minha luta foi aqui, toda a vida. Hoje encontro-me sem nada, sem azeite, sem castanheiros, sem pinhal, unicamente com a casa de habitação. Eles trabalharam muito para que a gente um dia tivesse alguma coisa e ficáramos sem nada. Estamos cá aos terrenos, mas é árvores pequeninas que não dão nada, não é? Quando é que isto vem a dar? Conceição Lourenço continua a retirar da terra o essencial para o dia-a-dia, mas os projetos de uma vida melhor ficaram arruinados para as próximas gerações. Ficáramos sem a nossa floresta, que era o nosso banco, a gente precisava de fazer uma coisa qualquer, íamos cortar uma dúzia de pinhal ou assim, agora não temos nada. Pronto. O pinhal ainda não dá para cortar, não dá rendimento nenhum. E o eucalipto é que dá qualquer coisa, quem o tem. A destruição do pinhal afetou também o trabalho na serra. Deixou de ser necessária mão de obra para o corte, a rechega, o abate, o transporte da madeira e a recolha de resina. Além das propriedades que tinha, que me herdou-me também a parte comercial que tinha da empresa. Todas as madeiras que tinha. E os seus funcionários? Os meus funcionários estão em casa. Até ver onde é que isto vai dar. Os meus funcionários, os de agora, eu só tenho um funcionário, presentemente. Os outros foram inseridos noutras firmas que havia na região. Outros emigraram e a floresta, que entretanto regenerou, está entregue a si própria. Carlos Lourenço, dono de uma empresa de serviços florestais, caminha agora pelo meio de um autêntico matagal, desordenado e perigoso. Hoje, como se pode ver, houve regeneração natural, ninguém a tratou, estamos numa zona onde não há cadastro, ninguém conhece aquilo que é seu, não havendo cadastro, não havendo parcelamento, há o desleixo total das pessoas. 80% do concelho de Oleiros ardeu em 2003. Desapareceu uma área gigantesca de pinheiro bravo, que caracterizava o distrito de Castelo Branco. Nós, para trabalharmos, temos que ter um estoque de madeira considerável e todo esse estoque está no monte, está nos pinhais e ardeu todo. Portanto, neste momento não temos um único pinheiro verde. Hoje, para trabalhar, só temos madeira queimada. Os meus empregados também ainda não perceberam, porque ainda não se lembraram do emprego, o que é que vai ser a fábrica, como é que vamos trabalhar, onde é que vai vir a madeira. Como lhe disse, há 13 anos que vocês estiveram aqui, nós tínhamos a serração cheia de madeira e vivíamos. Hoje sobrevivemos. A serração vai resistindo ao tempo e às adversidades. Tem menos trabalhadores, os salários estagnaram, mas a perseverança mantém a indústria em funcionamento com matéria-prima que vem agora de longe e custa mais caro. Neste momento não conseguimos ter as produções ideais porque há sempre escassez e falta da nossa matéria-prima, que é a madeira de pinho, embora a vamos buscar
a distâncias na ordem dos 300 km, alguma até a Espanha, o Alentejo, o norte do país, e estávamos aqui num sítio onde tínhamos matéria-prima para trabalhar à vontade e aqui perto. Se fosse uma indústria mais fácil, talvez deslocá-la para mais perto da floresta. A indústria pesada como é, infelizmente, talvez vá terminando. Não se sabe quando, sempre contra a nossa vontade, mas poderá ser um destino. A devastação de 2003 levou ao êxodo rural. As estradas que percorremos agora, sem nos cruzarmos com um único carro, as aldeias desertas por onde passamos, são o espelho desse abandono. Depois de vários dias a consumir pinhal, no dia 3 de agosto, o fogo entrou na Vila de Mação e pela primeira vez atingia perímetro urbano. As imagens desse dia, nesta rua, marcam para sempre a memória dos fogos de 2003. As pessoas estão de cabeça perdida, obviamente, confiadas com 2, 3 metros de altura. Isto é o nosso património, é a nossa terra. Eu nunca pensei numa coisa destas. Isto na realidade é horrível. E depois cheguei a certa altura, o próprio fumo já não deixava que nós conseguíssemos andar na rua. Era o cheiro, era os olhos já a chorarem. Dos bombeiros naquela altura conseguiram então, o helicóptero veio aqui, deitou água, portanto, ali atrás e, graças a Deus, como ainda era uma coisa que estava a começar naquela altura aqui, conseguiram apagar. No cimo da vila, a situação ficava controlada, mas as chamas já tinham atingido o centro histórico. A casa estava a pôr em risco pessoas, nomeadamente os habitantes aqui desta rua. A casa, o incêndio fustigou-a, continuava a arder e as paredes ameaçavam ruína, de maneira que a decisão foi esta, não poderia haver outra. Nunca mais tinha visto isto? Não. Eu acho que nunca vi isto mesmo. Manuel Saldanha deixou a Câmara de Mação nas últimas eleições autárquicas. Continua a fazer parte da Assembleia Municipal e dedica-se aos negócios da família. Na mesma rua, onde há 13 anos teve que tomar decisões rápidas e acudir aos munícipes, ainda se impressiona com as imagens que vê pela primeira vez. Sentia-me completamente impotente. Não esperava que alguma vez na vida eu pudesse ter que viver uma situação daquelas. Mas, obviamente, da situação de impotência, chamemos assim, nós temos que dar a volta ao assunto. Ainda ao leme da Câmara, Manuel Saldanha decidiu que era preciso agir. O executivo que lhe sucedeu agarrou na herança que deixou. 2003 deu-nos um recado muito claro. Isto não se resolve só com infraestruturas, não se resolve só com combate, é preciso ir muito mais fundo na questão e percebemos que o foco tinha que estar na gestão e no ordenamento do território. António Louro é vereador com o pelour da Proteção Civil. Diz que é preciso retirar combustível da floresta, limpar o terreno, cortar e ordenar as árvores. Para isso, são precisos braços e, como a população no interior escasseia, acredita que a solução é criar empresas de aldeia. Que sejam geridas localmente pela comunidade, com o apoio da Câmara e o apoio da Associação Florestal, e façam uma exploração empresarial deste território, utilizando aquilo que são as suas mais-valias, utilizando a apicultura na escala certa, utilizando a caça, utilizando os cogumelos, utilizando todas as culturas que seja possível utilizar para fazer compartimentação das áreas florestais, no sentido de, com essa intervenção toda, nós conseguirmos baixar o risco e aproximarmos daquilo que era a nossa paisagem há 50, 60 anos, porque ela nessa altura não corria estes riscos de fogo, porque tinha muitas cabras, tinha muita gente, tinha muita atividade. O projeto está em andamento, aceito pela comunidade local, ainda que falte um apoio essencial. A todos os secretários de Estado, desde então, lhe foi feito o mesmo apelo, lhe foi apresentada a mesma solicitação, lhe foi apresentado o mesmo projeto. Infelizmente, a alguns faltou coragem política, a outros faltou-lhe a visão, a outros faltou a capacidade de entendimento, a outros terá faltado vontade.
Tarda a iniciativa do Estado, mas não a do poder local. Depois dos incêndios, a Câmara de Mação distribuiu por cada aldeia um kit de proteção. Um tanque com autobomba e mangueira para defesa imediata em caso de incêndio florestal. A ginástica mental está prestes a começar. A sessão desta manhã decorre em Cardicos, pequena freguesia de Mação. Wanda Serra é psicóloga dedicada à terceira idade, desde que em 2003, na sequência dos fogos, foi desviada da temática juvenil para a problemática dos idosos. Foi um drama mesmo. Acho que nem eu nunca pensei que estava preparada para tal. Foi retirar idosos, foi levar idosos para o lar, para o centro de saúde. Os idosos não queriam sair de casa, queriam ficar agarrados às coisas. Em 2003, acompanhámos Wanda Serra na primeira ação de apoio aos mais necessitados. Uma ida às compras e o caminho estrada fora para a distribuição de bens essenciais às populações mais isoladas. As pessoas viviam do campo, vendiam os ovos das galinhas, e comiam o queijo das cabras e bebiam o leite das cabras e vivem disto, quer dizer, e agora não têm nada. E passavam aqui o tempo deles, agora não têm nada para fazer. Eles não sabiam sequer ir às compras, nem tinham condições emocionais na primeira semana para se deslocar. Entretanto, depois houve uma parte comunitária, que foi os vizinhos, os que tinham, ainda que pouco, passaram a dar aos que não tinham. Todos os que aqui estão hoje viveram intensamente aqueles dias de verão com chamas em redor. 13 anos passaram, mas as preocupações mantêm-se. Já nem se vê a rede que nem marido pôs, já nem se vê nada. É só balsas, só pinheiros, é uma coisa louca. Sabe o que é que era a minha opinião? É esses que estão a viver à custa dos que trabalham, em vez de nos estar a dar o subsídio da ação social, fizessem-nos trabalhar ali no duro. O fogo já foi há 13 anos, mas se agora vier outro fogo, é pior ainda. Este ano, a 7 de setembro, o fogo voltou a Proença à Nova. Destruiu Pinhal e rondou as casas. Desta vez, as chamas encontraram uma resistência diferente, um combate mais eficaz, meios mais eficientes. Penso que 2003 foi um ponto de viragem no combate aos incêndios, porque acho que foi aí que se foi criado o livro branco, que se foi detectado os principais problemas no combate. O incêndio hoje que esteja de início, automaticamente ao minuto, além dos meios do próprio CV, são logo feita triangulação com os meios mais próximos para serem encaminhados para este incêndio nascente. Ou seja, a resposta logo inicial é mais eficaz. As comunicações também entrou o Ciresp, que já me dá melhor comunicações. Eu penso que aí a própria formação dos bombeiros, em termos de formação, os GPIs também, aí houve uma melhoria muito, muito forte. Os incêndios de 2003 destruíram 400 mil hectares. 20 pessoas morreram, entre elas 2 bombeiros, 2 sapadores chilenos que tinham vindo ajudar no combate. Mais de 100 casas foram destruídas. Naquele ano, a temperatura chegou a atingir 47 graus no Alentejo. A maioria dos fogos teve origem indeterminada. Portugal recebeu este ano 13 etapas